Olha, tem gente que se falar que está na promoção compra, mesmo sem precisar, você é dessas? Então, fica feliz que até o dia 19 de março, em homenagem à Semana do Consumidor, os clientes podem ganhar descontos de até 70% nas lojas, com uma roleta de desconto em um shopping aqui da capital. Esse shopping também vai sediar o feirão de renegociação de dívidas do Procon. Tá com dívida? Quer fazer um acordo? A repórter Camila Andrade conta tudo pra gente ao vivo. São boas oportunidades, hein, Camila? Bom dia, conta pra gente. Bom dia, Neila. Eu acho que eu tô aí nessa estatística, viu? Tô tentando me policiar. Um ótimo dia para você, para todo mundo que está acompanhando o DF no ar. É bem como você disse, viu? Hoje, para quem não sabe, é o Dia Mundial do Consumidor. Uma data que é comemorada em todo mundo para que a gente lembre quais são os nossos direitos e também trabalhe para exigi-los, né? E como você falou, é também um período para as pessoas aproveitarem aí esses descontos especiais que são dados em ocasião dessa data. É o caso aqui do Shopping Venâncio, que preparou uma semana toda especial entre os dias 14 e 18. E dentre aí esses descontos, todas essas promoções, também há essa iniciativa do feirão para renegociação de dívidas. Vão estar aqui presentes algumas companhias telefônicas que são as campeãs de reclamações e também tem muitos casos de inadimplência, também um banco, o BRB Card, e ainda as pessoas que estão com dívidas e precisam renegociar com outras empresas podem vir até aqui porque a sede do Procon fica no shopping e aí é só subir as escadas e tratar lá sobre essas outras questões. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao vivo com o diretor do Procon, o Marcelo Nascimento, que tem todos os detalhes. E eu queria já começar falando aqui com ele, Neila, justamente sobre essa situação, porque depois de 2 anos de pandemia, a gente percebe que há muitos mais casos de reclamações, em especial quando a gente fala, por exemplo, de companhias aéreas e também empresas de turismo que não eram aí as campeãs antigamente, né? Conta pra gente, como é que é essa iniciativa? Vocês estão preocupados realmente com a inadimplência aqui do país já há bastante tempo? Bom dia, Camila. Exatamente, né? Os órgãos que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor têm uma preocupação muito grande com a questão do endividamento do consumidor, né? Nós temos cerca de mais de 60 milhões de brasileiros endividados, né? Sendo que desses 60, mais ou menos 30 milhões estão na condição de superendividados. Então, a gente procura fazer ações para tentar que esses consumidores saiam da condição de endividado, né? Possam quitar suas dívidas e voltar, inclusive, ao mercado de consumo. E como é que essas pessoas podem aproveitar essa Semana do Consumidor aqui em Brasília para renegociar essas dívidas, para inclusive tentar aproveitar aí descontos? Isso, ele tem duas opções. Nós estamos também com um mutirão de forma online, juntamente com os bancos, em parceria com a Febraban, e também um mutirão aqui de forma presencial, com 5 empresas de telefonia e também o BRB Card, né, que são as empresas que apresentam um certo índice elevado de reclamação, mas que, por outro lado, também resolve o problema do consumidor de cerca de até 90% de resolutividade o índice dessas empresas. Então, o consumidor pode vir aqui ao shopping e tentar renegociar as suas dívidas, que vai prestar com o auxílio do Procon. E o que é importante ter em mãos para fazer essa renegociação, né? Antes de vir aqui, o que o consumidor tem que se preocupar? Um documento pessoal, pode ter um comprovante de residência também, e todos aqueles documentos que comprovam aquela relação comercial estabelecida com a empresa, como um contrato, faturas de consumo, trocas de mensagem, qualquer documento que demonstre a relação estabelecida com essa empresa, o consumidor deve trazer. É importante que ele guarde isso com ele. Muito obrigada por enquanto pelas suas informações. Eu vou voltar ao estúdio para saber se a Neila, inclusive, tem alguma outra dúvida, mas já fica aqui esse alerta, né, Neila? É uma semana assim para a gente aproveitar esses descontos especiais, como você falou, pode chegar até a 70%. Então, quem tem ali uma listinha de compras a fazer, algum presente, é um bom momento para aproveitar e já garantir esse desconto, mas principalmente para a gente renegociar essas dívidas, porque esse percentual de brasileiros inadimplentes está recorde desde o início dessa pandemia. Estamos com 76%. Então, é um ótimo momento para a gente aproveitar e renegociar as dívidas, porque a gente ainda não terminou o primeiro trimestre, né? Então a gente ainda pode dizer que é uma forma de começar bem esse ano aí, Neila. É verdade, não tem coisa mais prazerosa do que a gente quitar as nossas dívidas. Chega lá e colocar um Vzinho na conta paga, dá uma sensação de alívio. Para a gente começar a gastar de novo, vamos garantir que as contas que a gente já fez estão lá quitadas. Agora, existe uma lista que é divulgada sempre dos campeões de reclamações no Procon. Eu quero saber qual setor que mais deu dor de cabeça aos consumidores no ano passado. Muita gente tem medo de procurar, acha que não vai dar em nada, tem um problema de consumo, né?
Camila, e acha que não vai dar em nada, mas vai, o Procon tá aí para isso, é um órgão que tá para defender você, hoje é o dia para lembrar isso. Eu quero saber quais são os campeões de reclamação, que setor mais faz as pessoas ligarem pro Procon, Camila? Perfeito, eu já vou repassar aqui essa pergunta ao Marcelo, né, Marcelo? Porque a gente estava conversando anteriormente, as telefônicas, elas sempre lideraram essa lista, mas a gente teve uma mudança de cenário também ao longo da pandemia, correto? Correto. Em segundo lugar, após as telefônicas, geralmente vinham os bancos e as instituições financeiras. Agora, dessa vez, quem ocupa a segunda posição no ranking são as operadoras de viagem e as companhias aéreas, né? Praticamente também em razão da pandemia, né? Assim que surgiu a pandemia, as fronteiras foram fechadas, os aeroportos, impedimentos de viagem, todas aquelas restrições, então fizeram com que o consumidor realmente procurasse o órgão para resolver os seus problemas e também porque não havia o atendimento, né, das operadoras, das companhias de viagem, às reclamações dos consumidores. Então, nos procuraram para que a gente assumisse esse papel do consumidor na tratativa com os fornecedores. Até, Neila, eu estava aqui comentando antes com o Marcelo que esse é o meu caso. Eu tive problemas com uma empresa de viagens, né? Então, eu gostaria de repassar aqui a você mais uma pergunta para deixar bem claro para o pessoal que está em casa nos assistindo, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais são os alertas ali para não cair num tipo de golpe ou em alguma enganação, alguma empresa que já tem um histórico de reclamações, por exemplo. Bom, antes disso, primeiro, se me permite, né, como a Leila bem falou agora, ver primeiro no seu orçamento familiar. Se aquela compra que você está pretendendo fazer, ou aquele produto que está querendo adquirir ali, cabe dentro do seu orçamento. Segundo, pesquisar realmente aquela empresa que você vai contratar, qual a reputação dela, se ela respeita o direito do consumidor, né, ver quais são as formas de pagamento, as formas de cancelamento também do contrato. Então, todas essas circunstâncias o consumidor tem que ficar atento antes de contratar para que ele possa fazer uma compra segura. É isso, Neila. Então, é uma semana para a gente ficar ainda mais atento, conferir essa lista. E quem não puder vir até aqui ao shopping para aproveitar esse feirão, como o Marcelo falou, também tem essa oportunidade de fazer essa renegociação com qualquer empresa aí com a qual tenha uma dívida há bastante tempo, por meio da internet. O site é consumidor.gov.br. Vou até pedir para o Marcelo confirmar para a gente garantir o endereço correto para quem está nos assistindo. Está correto, certinho. Consumidor.gov.br, então, Neila. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Camila. E você faz o dever de casa, hein? Dá uma checada na empresa para você ver se ela não tem dívida, se você vai comprar, se ela vai entregar seu produto. Isso é muito importante.